Província Redentorista Rio, Minas, Espírito Santo comemora 70 anos. Veaspan realiza roda de conversa com vigários de forma virtual. E ainda, a advogada Juliana Bento esclarece dúvidas sobre lei de recuperação judicial. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Missionários redentoristas da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo deram início ao ano jubilar do septuagenário. Uma missa especial foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, em comemoração aos 70 anos da província. Em 1732, Santo Afonso Maria de Ligório fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, popularmente conhecida como redentorista. A partir daí, contribuiu para a propagação da ideia de uma vida de missão e serviço aos mais abandonados. Hoje, a ordem está presente em 82 países. A principal característica nossa é pregar a missão, né? E junto com essa anunciar e pregar as santas missões populares, o redentorista é aquele que tem que acolher, né? Aquele que acolhe as pessoas, aquele que faz com que o nosso povo sinta-se em casa, né? Dentro da igreja, no espaço que nós tivemos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a pobreza cresceu muito no Brasil. No ano passado, 9.500.000 pessoas estavam nessa situação. Neste ano, já são 27 milhões de pessoas, o que reforça a necessidade de ação voltada ao próximo, assim como fazem os redentoristas. O jubileu dos 70 anos da província redentorista, que engloba os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, será marcado por ações que destacam as características da ordem de auxílio aos mais necessitados. Nós estamos lançando hoje uma campanha do agasalho, uma campanha contra a fome, como um gesto de solidariedade com os mais pobres, que é a missão redentorista. Além disso, teremos lançamento de livros contando a história, né, especialmente para as novas gerações. E é uma forma de homenagear os holandeses e os padres mais idosos que construíram essa história. Teremos também o lançamento de hinos, teremos abertura com missa solene em todas as comunidades dos estados de Minas, Rio e Espírito Santo, como forma assim de agradecer pelo passado, de fortalecer o nosso trabalho no presente e olhar o futuro com esperança. Missionários redentoristas participaram da celebração dos 70 anos de província. Entre eles, bispos, padres, representantes dos missionários leigos redentoristas e da juventude missionária redentorista. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu o momento de fé e alegria. Celebrar esse jubileu é reconhecer a fonte importante dessa história, desses homens consagrados, padres e irmãos que marcaram a vida do povo, da igreja com a missionariedade. Por isso, uma alegria dar graças e pedir graças para que essa história continue, avance e continue a fecundar a missão da igreja. E agora vamos saber os destaques da programação da Rádio América M750 com o apresentador do Manhã América, Giovani Rodrigues. Bom dia, Giovani. Olá, Síria, uma ótima quarta-feira. Vamos aos destaques aqui da Rádio América. Olha, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, você acompanha o programa Tribuna Livre. Apresentação comigo, Giovani Rodrigues. O Tribuna Livre traz notícias sobre política local, nacional, cidades e muito mais aí para você. Fique ligadinho a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Olha, à 1 da tarde você acompanha o Tarde Viva, a apresentação com a nossa amiga jornalista Janaína Regiane. E às 4h30 da tarde teremos aí o programa Falando de Vida com Lina Freire, música boa, entrevista e muito mais para você aqui no Falando de Vida, tá bom? Hoje à noite, você já sabe, por aqui a gente reforça, você acompanha o programa Estação 750 com o nosso amigo Genesi de Oliveira. Fique ligadinho aqui na Rádio América, toda essa programação você acompanha aqui no AM 750. Muito bem, é com você, Síria, uma ótima quarta-feira.
Muito obrigada, Giovana. Excelente quarta para você e para toda a turma querida aí da Rádio América M750. André Cristino já está aqui no estúdio e vai nos atualizar sobre as notícias desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Cília. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a situação, os números da Covid-19 aqui na capital. O que tem acontecido, hein? Pois é, os números na capital, né, naqueles indicadores, eles estão uma certa estabilidade, mas com tendência de baixa. Vamos dar uma olhadinha no balanço divulgado ontem. A taxa de transmissão ela caiu de 0,91 para 0,89, então uma taxa muito boa. A ocupação de UTI está no amarelo, subiu pouquinho, estava em 68,4, foi para 69, praticamente estabilidade. E a enfermaria subiu também, estava em 50,4, passou para 52,8. Só que tem um outro dado que é divulgado pela prefeitura, que ele é curioso e chama atenção, que está sim tendo uma queda na capital. Vamos dar uma olhadinha no número de casos confirmados para cada 100 mil habitantes. A gente pode ver que desde o dia 17 ele vem só em queda e chegou agora a 359 casos, novos casos para cada 100 mil habitantes. Então isso é importante, né? O número de novos casos em relação à população total da capital tem diminuído. Vamos falar de polêmica na compra de vacinas, hein? Quais são as últimas atualizações em relação a esse assunto, André? Pois é, ontem foi divulgada uma denúncia de um possível esquema de corrupção pela compra de vacinas da AstraZeneca. Seria por meio de um intermediário, uma empresa da VAT Medical Supply. Eles teriam tido uma reunião, de acordo com o diretor dessa empresa, ele teria tido uma reunião com o diretor do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, e teria oferecido vacinas da AstraZeneca, só que esse diretor do Ministério da Saúde disse que seria necessário que para cada dose vendida, $1 fosse acrescentado como propina. A proposta seria de compra de 200 milhões de doses, ou seja, seria uma propina na ordem de R$1 bilhão que seriam pagos para a aquisição dessas vacinas através dessa empresa. A AstraZeneca, ela diz que ela não trabalha com intermediários, tanto que ela negocia diretamente com o governo por meio da Fiocruz. E aí o que chama a atenção, o governo exonerou esse diretor, o Roberto Dias, e ele tinha sido uma indicação ao Ministério do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que está envolvido também num suposto esquema de superfaturamento da compra da Covaxin, aquela vacina da Índia. Então, ele deve ser convocado, o Ricardo Barros deve ser convocado para a CPI da Covid para dar esclarecimento sobre esses dois casos aí envolvendo superfaturamento na compra de vacinas, que é muito grave e tem que ser averiguado, tem que ser investigado. André, a nossa conta de luz já está cara, todos sabemos disso e vem mais aumento por aí. Também mais aumento, né? Foi anunciado aí um reajuste de 52% no valor da bandeira vermelha, no nível 2, né? Hoje ela é cobrado R$ 6,24 para cada 100 kWh, vai passar a ser cobrado R$ 9,49 pela bandeira 2, a bandeira vermelha 2. Isso, na prática, vai representar um aumento aí de quase 5,5% na conta de luz, que já está cara e vai ficar mais cara ainda para o consumidor. Poxa vida, vai pesar mais ainda no bolso. Demais. Muito obrigada e até amanhã, André. Até. Amanhã, dia 1º de julho, acontece a roda de conversa com vigários e assistentes episcopais do VEASPAN, em menção ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse evento, gente, vai começar às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube do Vicariato. A roda de conversa pretende resgatar a história do Vicariato Episcopal para a ação social, política e ambiental desde seu início na Segunda Assembleia do Povo de Deus em 2004 até os dias atuais. Teremos um pequeno momento de espiritualidade no início e depois a gente vai receber, então, por ordem cronológica, os vigários episcopais que passaram pelo vicariato, assim também como as assistentes episcopais que hoje atuam também no vicariato. Então, cada um terá um tempinho para falar um pouco dos desafios, dos destaques relevantes no seu período de gestão dentro do vicariato. Esta será a primeira roda de conversa realizada pelo Vicariato, integrando as celebrações do ano jubilar centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para nós, é uma certa homenagem àqueles que passaram nesse processo histórico. É reconhecer o trabalho de tantas pessoas que já se doaram também. São vários os funcionários, vários voluntários, as pastorais sociais, os movimentos que se envolvem no Vicariato, todas as ações sociais, políticas e ambientais. Então, uma maneira também
de nós, enquanto Vicariato Episcopal, homenagearmos todos aqueles que passaram aí na nossa história e que estão presentes até hoje. Hoje a advogada Juliana Bento fala sobre a nova lei de recuperação judicial, que pode ser benéfica para várias empresas. Vamos conferir. Com a situação da pandemia, muitas empresas ficaram em dificuldade, o que levou o governo a promover uma mudança da legislação de falências. A partir de janeiro, começaram a valer novas regras para pedidos de falência e recuperação judicial. Para a gente entender direitinho, uma empresa, quando ela está em dificuldades para pagar os seus credores e impostos, e até mesmo funcionários, ela pode fazer o pedido de recuperação judicial. O pedido de recuperação judicial permite que as empresas apresentem junto à Justiça um plano para recuperação judicial, em que vai ser nomeado um administrador para esta empresa, em que será dentro de 60 dias depois do pedido apresentado um plano de como ele vai fazer para pagar os seus débitos, como que ele vai continuar aberto. Se houver um descumprimento, se esse plano for aprovado e houver um descumprimento dessa proposta de planejamento para recuperação judicial, aí pode ser decretada a falência da empresa. A recuperação judicial ela é muito mais interessante que o pedido de falência, porque ela permite que a empresa fique aberta, então ela dá um fôlego para o empresário e isso permite manutenção de emprego, fomentação de negócios. Isso então é muito importante para qualquer município. Então o plano de recuperação judicial ele é muito melhor do que um pedido de falência. Mas se ainda assim for apresentado o plano e a empresa não conseguir saúde financeira para continuar com as portas abertas, então é feito o pedido de falência, em que são encerradas imediatamente as atividades e aí a empresa ela não pode mais trabalhar. E aí vão ser colocados em uma ordem hierárquica as pessoas que têm que ser pagas, os débitos que têm que ser pagos. E aí são prioridade os funcionários e o governo e depois os outros credores. Então a falência ela não é interessante. A mudança da lei de falências trouxe novidades porque agora o produtor rural, mesmo aquele que não tem a CNPJ, ele também vai poder fazer um plano de recuperação judicial. Ele também está inserido e acobertado pelo plano de falências. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site ou no nosso canal no YouTube. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.